Vamos falar sobre prevenção e combate a incêndio dentro do canteiro de obras. Não é muito comum acontecer incêndios, porém é possível, há essa possibilidade de você ter ali um início de incêndio e aí você vai poder combatê-lo através do quê? Dos extintores. Para isso, nós precisamos saber como que funciona. Nós vamos estar abordando esse assunto na parte prática no dia do nosso treinamento presencial, ok? Então, basicamente, aqui agora para você saber, geralmente na construção civil nós usamos dois tipos de extintores e algumas dessas medidas são importantes. Se você tiver que fazer uma evacuação, nós vamos estar falando na parte prática a importância de não ter o tumulto, de descer ordenadamente, com agilidade, mas sem atropelar, para você poder retirar o número de pessoas. Você poder identificar o que está pegando fogo. É muito importante que para combater o incêndio, o princípio de incêndio que nós consideramos ali os primeiros 5 minutos, eu preciso saber qual que é o material que está pegando fogo. Eu preciso saber aonde está pegando esse fogo. Por quê? Eu não posso entrar numa área que está pegando fogo aonde eu não vou ter saída, eu vou acabar ficando encurralado pelo fogo. Então eu preciso primeiro identificar. Eu preciso conhecer o meu ambiente de trabalho. Agora responde aí para mim. Lá na sua obra, você sabe aonde estão localizados os extintores de incêndio? Será que você usa o extintor para pendurar a capa de chuva, o casaco? Será que esse extintor não está atrás de um pilar? Será que não está um material na frente desse extintor? Então precisa saber a localização, precisa saber se ele está instalado em local visível, em local de fácil acesso, livre, desimpedido, para quando for necessário atuar num sinistro como esse, você saber onde ele está e conseguir manuseá-lo. E será que você tem condições de combater o fogo? Você precisa ter essa certeza. Eu sei como funciona, eu sei o que está pegando fogo, eu sei onde está, eu sei onde está o extintor, então e eu sei como manuseá-lo. Então eu posso ir lá e combater aquele princípio de incêndio. Agora, se eu não sei essas questões, eu não posso me aventurar. Sabe por quê? Água, por exemplo, ela é condutora de energia. Se estiver pegando um princípio de incêndio em maquinários, em parte elétrica, se eu usar um extintor de água, não vai dar certo. O resultado não será eficaz, será um resultado danoso, justamente porque a água é condutora de energia elétrica. Eu sempre oriento que na construção civil se retire o extintor de água, justamente porque na construção civil muitos dos trabalhadores não têm instrução, não sabem ler, então ele não consegue identificar se aquele extintor é de água ou não. E na hora da ocorrência de um incêndio, pode ser que ele se atrapalhe, se confunda e pode acabar pegando o extintor errado. Então, eu sempre oriento a não ter o extintor de água em canteiros de obra ou em outras empresas onde há uma baixa escolaridade dos seus trabalhadores, justamente para você facilitar o uso e impedir que o que era para salvar acabe gerando um dano ainda maior, ok? Então, os mais utilizados dentro da construção civil é o CO2, o dióxido de carbono, e o PQS. O que eu preciso saber? As classes, para que ele serve, então tá aqui, aonde eu vou utilizá-lo. As classes A, elas são o quê? Os combustíveis sólidos, só para você relembrar, isso vai ser na parte prática. Para que haja o fogo, eu preciso de
três elementos, que é o oxigênio, o combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, e uma fonte de ignição. A junção desses esses elementos equilibrados, eu vou ter o tetraedro do fogo. E aí eu vou ter o fogo, e o que eu combato geralmente ali é os 5 minutos iniciais eu consigo combater. Se passados os 5 minutos e eu não conseguir combatê-lo com a adoção dos equipamentos de extintores, eu vou fazer o quê? Já vou ter acionado a brigada, vou ter acionado o corpo de bombeiro, eu vou fazer a evacuação do ambiente de forma ágil, de forma calma, sem atropelamento. Às vezes as pessoas confundem calma com lerdeza. Não é isso. A agilidade não é fazer de qualquer jeito. É ser ágil na ação. Por isso que muitas empresas têm um treinamento de evacuação para você treinar como vai ser o comportamento diante de um sinistro. Então eu quero que as pessoas sejam ágeis, rápidas, porém com calma, agir com a razão para não haver atropelamentos, para não haver um acidente ainda maior. No casco do extintor, nós teremos as informações dos rótulos, indicando para qual classe que ele é utilizada. Então, conforme eu falei para vocês aqui, classe A, para os combustíveis sólidos, que queimam tanto em superfície quanto em profundidade, deixam resíduos, cinzas, madeira, papel, isopor. Você pode reparar que queima tanto por fora quanto por dentro. O mais indicado para a classe A é a água. Aí você vai falar assim, mas na obra tem bastante madeira. Mas em vez de eu ter lá, se eu identificar certinho, geralmente eu tenho o quê? Tambores de água, eu tenho mangueira, então eu posso utilizar isso. Eu ainda posso utilizar a própria areia como método de abafamento, retirando ali o oxigênio do tetraedro do fogo, tá? Classe B, líquidos inflamáveis, gasolina, óleo diesel, o thinner, tá? Tenho isso na obra? Tenho. Se eu tiver uma botoneira a combustão, eu vou ter óleo diesel, eu vou ter ela gasolina, tá? Equipamentos elétricos, classe C, eu vou estar utilizando o que? O dióxido de carbono, que é o mais indicado. Por quê? Ele não deixa resíduo, você depois consegue fazer manutenção e reativar aquela máquina novamente, ok? Em lugar aberto, você pode ter um alastramento do fogo. Por isso que eu tenho que observar bastante as condições, se está ventando. Por exemplo, eu vou combater o fogo a favor ou contra o vento? Responde aí para mim. Exatamente, a favor do vento, porque se for contra, eu estou aqui, o fogo está vindo daí, vai me queimar, ok? Então eu sempre vou pegar o extintor, eu vou acioná-lo, vou tirar aqui o difusor. Presta atenção, o CO2, ele forma um gelo, então não é só fogo que queima. Quando você o aciona, você nota que no difusor ele fica todo branco. Se você pegar com a mão aqui, você vai queimar a sua pele. A sua palma da mão vai ficar aqui. Então sempre pegar na base do difusor. Ele tem aqui um anel, vai ter um lacre, você vai romper e retirar. Eu já vi pessoas dizendo assim, o extintor não funcionou. Eu apertei e ele não funcionou. Se você não retirar, você pode ter rompido o lacre, não retirou, ele não vai funcionar mesmo. Então tem que retirar o lacre, tem que retirar o anel e aí direcionar. Eu vou direcionar para a base do fogo ou vou direcionar para a chama do fogo? O que você acha? Para a chama? Não, né? Para a base do fogo. Então, mais ou menos uma distância de 1,5 metro, 2 metros, eu vou começar a acionar e vou me dirigir em forma de leque para a base do fogo, ok?
E eu não vou ficar tirando a mão daqui. Eu vou ficar, aperto um pouquinho e paro, aperto um pouquinho e paro para ver se deu certo. Não vou fazer isso. Por quê? Porque dependendo do que está queimando, só o fato de você parar um pouquinho, ele é uma reignição, ele começa tudo de novo. Porque ele está quente, está ali alimentando. Então, comecei com o extintor, eu vou até o final utilizando, depois eu coloco ele lá deitado, que é um símbolo universal. Quando você vê um extintor pelo chão, você sabe que ele foi utilizado, ok? Enquanto isso, vai vindo outras pessoas com outro extintor para ter certeza que aquele princípio de incêndio foi extinguido, e nunca virar as costas para o fogo, porque muitas vezes você pensa que ele se extinguiu e você vira as costas, ele tem uma reignição. Então eu preciso ter certeza que na utilização dos extintores, aquele princípio de incêndio foi controlado. Lembra sempre assim, que o fogo é algo muito importante para nós e, se bem utilizado, ele traz muito benefício. Mas quando o fogo sai do controle humano, quando eu perco o controle dele, ele pode ganhar outras proporções e trazer grandes prejuízos para o patrimônio material e para o patrimônio pessoal. Sempre eu vou pensar em salvar vidas e o patrimônio. E se todos tiverem treinamento, vão saber como agir em determinadas situações. Nós vamos, não esqueça, na parte prática, venha sempre com uma roupa confortável, calça, camisa, sapato fechado, porque haverá uma prática. Você será avaliado.